O Despertar Espírita está no ar. O seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Em uma das obras fundamentais do Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos explica que a alma sofre no mundo espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Entretanto, desfruta da paz de consciência quando vive na Terra como construtora do bem, assumindo suas responsabilidades perante a vida. Dessa forma, todos nós estamos à mercê de erros e acertos que fazem parte da nossa condição humana. Os sistemas punitivos da Terra objetivam reprimir todas as atitudes que ferem os direitos humanos, mas a sociedade constata que somente um processo educativo pode conter a violência, a indiferença e o desamor. Mas como funciona a justiça divina? Existem penas eternas? Os sofrimentos são sempre punições? O céu e o inferno, onde estão? Existem anjos e demônios? Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui o professor José Carlos Leal. Ele é escritor e expositor espírita com 72 obras publicadas. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. E vamos contar com a paciência dos telespectadores em casa nos ouvindo, né? E eles suportando as nossas dificuldades. Né? Com certeza eles vão gostar muito. Espero que sim. Professor, existe céu e existe inferno? Olha, Yasmin, há uma frase que eu acho lapidar, interessantíssima, é de um papa, inclusive. A frase é interessante, ele diz assim: céu é o estado da alma com Deus. Inferno é o estado da alma sem Deus. Então, céu e inferno estão dentro de cada um de nós. Nós criamos nosso próprio céu e o nosso próprio inferno. E vivemos neles, né? Criações mentais. Né? Não se esqueça que o umbral, né, que foi divulgado no cinema agora pela obra de André Luiz, O Nosso Lar, é resultado das emanações de nossos pensamentos. Porque Deus nada cria de mal, mas nós cremos. À proporção que não respeitamos as leis divinas e acabamos criando verdadeiras figuras infernais, situações infernais, espaços infernais ou celestes, de acordo com a nossa evolução e com a nossa proposta de vida. Agora, professor, anjos e demônios, eles existem? Por certo que não. Aliás, Kardec dedica no Céu e Inferno capítulos grandes para discutir essa questão. E por que não? Porque Deus é justo. Então, não poderia criar almas eternamente voltadas para o mal, ou eternamente comprometidas com o bem. Não é? O bem e o mal, as vitórias espirituais, são conquistas nossas. Então, se Deus faz isto, a primeira condição seria a sua injustiça, que alguns são criados para o mal, e outros são criados para o bem, e isso é impossível. O bem e o mal, eles vão surgindo na gente, eles vão crescendo na gente, à medida que nós nos comportamos em cada encarnação na Terra. Então, os anjos são seres criados como nós, simples e ignorantes, e que já alcançaram um estágio evolutivo maior? Os anjos, Yasmin, são de fato espíritos. De um certo modo, André Luiz, Emmanuel, Alto de Souza, Joana de Ângeles, eles são anjos. E por quê? Porque a palavra anjo é uma palavra grega, o radical é ang, A-N-G, e quer dizer mensageiro, aquele que tem uma mensagem. Se você ler com cuidado a Bíblia, você vai notar o seguinte: toda vez que o plano espiritual deseja entrar em contato com nós encarnados, se vale de um espírito, chamado anjo. Quando Jesus se prepara para voltar à Terra, Maria, casada há pouco com José, recebe a visita de um anjo, na chamada Anunciação. E o que é que esse anjo vem fazer? Ele vem dizer a ela que ela será a mãe do Salvador. Então, a palavra anjo e mensageiro se equivalem. Por isto, não podemos nunca aceitar a postura do anjo como algo sobrenatural, de asas, assexuado. Não. São espíritos
comprometidos com o plano divino, comprometidos com a mensagem vinda do alto para nós aqui embaixo, nos orientarmos e melhorar a nossa condição. Bem, professor, o que acontece conosco depois da morte? O umbral está aí relatado nas obras do André Luiz. Nós vamos para algum lugar especial de acordo com as obras que realizamos na Terra? Há uma frase popular interessantíssima, que é morreu, descansou. Não é? Uma outra ideia, está no seio de Abraão, que é uma ideia evangélica, né? Ele foi recebido por Deus, Deus o tenha em bom lugar. Mas, de fato, acontece algo bem diferente. Nós vamos para onde nossos pensamentos, intenções e emoções desejam que a gente vá. Então, o bêbado prossegue bêbado do outro lado se ele não tomar medidas claras de mudança de comportamento. Porque ele fica cristalizado. Sim. Naquela situação mental. Naquela situação. O sexófilo volta a frequentar inferninhos, boates, né, onde ele encontra lugares adequados para os seus pensamentos, para os seus desejos, para as suas realizações. O usurário fica preso à sua fortuna, fica preso à sua conta bancária, fica preso aos seus bens materiais, porque ele não conseguiu fazer uma espécie de afastamento, de separação, de abrir mão disso. Enquanto ele está nessa posição, raramente ele vai para algum lugar. Então ele não se desapega. Isso. Inclusive no pensamento búdico, de Buda, não é? Há uma ideia clara, que é a ideia da grande ilusão. Tudo que existe na Terra é uma enorme ilusão. E a gente tem que se desapegar disto. A gente tem que começar a crescer, e você cresce à proporção que se torna uma pessoa desapegada, não apegada, até mesmo a outras pessoas. O desapego faz com que o espírito se liberte. E assim que desencarna, ele vai procurar um lugar adequado, vai ser auxiliado, ajudado. Ao passo que o apegado, que está preso aos bens materiais, raramente vai de um jato, com rapidez, a uma colônia espiritual de qualidade. Vai passar um tempo longo preso àquilo que causa a ele amor, causa a ele desejo, causa a ele, imprime a sua vontade, um desejo de permanecer. Professor, fale-nos um pouco mais acerca da providência divina, da justiça divina, da misericórdia de Deus com as nossas faltas. Isso é interessante, não é? Deus, ele tem para conosco uma atitude paternal. O que significa uma atitude verdadeiramente paternal? Significa ter um comportamento que vise a melhora do filho, que faz com que o filho cresça, progrida. E nisto há um sistema onde a gente é reforçado, quando a gente acredita mesmo, tem fé em Deus e age na terra de maneira adequada, esse comportamento é reforçado como? Com a vida mais razoável, com os sucessos na vida, de maneira que você possa avançar no sentido de melhorar-se espiritualmente, de viver uma vida especial, porque você é agraciado da graça de Deus. Não que Ele te deu a você, mas a graça que você conquistou por meio do seu comportamento. Ao passo que as pessoas que têm um comportamento ruim, pernicioso, anti-amoroso, preconceituoso, violento, essas pessoas criam nelas situações de não progresso, de não avanço. Nisto se faz ou se coloca a justiça de Deus. Aliás, quem quiser tomar conhecimento disso de maneira mais objetiva, leia a parábola do filho pródigo. Né? Aquele menino que foi para o mundo e se perdeu na sua própria mediocridade, na sua condição de uma pessoa rebelde que não entendia a grandeza do Pai. Mas lá no sofrimento, lá na dor, lá na angústia, ele se lembra do Pai. E volta à casa do Pai e é muito bem recebido. Deus perdoa 7, não, mas 70 vezes 7 vezes. Então, vamos deixar isso bem claro para vocês, é que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Está sempre disposto a nos auxiliar, ajudar a crescer, a envolver. Nós, sim, é que nem sempre estamos capazes de ouvir a voz de Deus e de nos transformarmos como Ele deseja. Os sofrimentos que nós passamos na vida, eles são sempre uma punição? Raramente é uma punição. Essa palavra punição, ela foi utilizada por Allan Kardec, penso, na falta de outra melhor. Né? Porque fica muito claro, punição, castigo. Não é?
Quando, em verdade, o sofrimento é a alavanca que nos impulsiona para frente. Cada vez que você está frente ao sofrimento e sabe lidar com ele, e sabe recebê-lo com resignação, e sabe fazer da sua perda ganho, o sofrimento é muito bom. Olha, gente, as grandes obras de arte nasceram do sofrimento. Você imagine o aleijadinho, aquela doença terrível, amarrando o cinzel nas mãos e ferindo a pedra para gerar estátuas que até hoje são famosas. Não foi sem dor que ele fez aquilo. A paixão do aleijadinho estava exatamente em dizer isso à natureza, ou ao acidente que ele sofreu. Eu não paro apesar da dor. A dor está aqui, mas ela me impulsiona, ela me leva à frente. Por isso, gente, não esqueçamos disso, que é muito importante. A dor não é agradável para nós, mas, em verdade, ela faz parte de um conjunto de medidas que Deus aplica a nós para o nosso crescimento. Nos fale um pouquinho sobre a lei de causa e efeito, que está relacionada, muitas vezes, à questão dos abatimentos, das dificuldades, dos obstáculos que nós passamos na vida. É uma lei puramente educativa? André Luiz tem um livro chamado Ação e Reação, que é exatamente sobre isso, né? E no pensamento hinduísta há também uma frase interessante. Nós colhemos aquilo que plantamos. E entre o povo, no folclore, há também uma outra colocação interessante. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, a ação e reação é resultado de uma relação entre o nosso comportamento e a felicidade ou infelicidade. Um homem bebe, usando seu livre-arbítrio, bebe demais e tem uma cirrose hepática. E alguém diz, está vendo? Deus castigou. Não, ele se castigou. Ação e reação. Não é? Ele criou, plantou no corpo condições para que viesse a cirrose e até o matasse, para que se autodestruísse. Então, cada um de nós colhe exatamente aquilo que semeou. Quem passou a vida toda pregando, acreditando e vivendo o egoísmo, a maldade, a violência, por certo, vai reencarnar em situação compatível com esse desvio da lei de Deus. Por isso é fundamental a gente viver no bem, plantar sempre coisas vivas e boas que nos ajudem a construir nossa realidade espiritual. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no nosso programa. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$18 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.